Muito boa noite na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez numa celebração ao nosso Senhor, nessa oportunidade abençoada que Ele está dando para a gente. Quero cumprimentar todos com uma boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos nessa oportunidade abraçar a todos, dessa forma virtual, aqueles que por acaso irão assistir depois, talvez não tenha chegado no momento, e aqueles que já estão aqui conectados conosco. Sejam bem-vindos, fique conosco, agregue-se, esteja aí entrando nesse clima de adoração, de tempo de ministração, onde nós vamos juntos celebrar ao nosso Deus. Eu não sei exatamente onde está o alcance, mas acredito que um bom alcance esse tempo com Deus. Eu quero ler um texto bíblico para a abertura da nossa celebração, que está no Evangelho de João, o capítulo de número 11. É o capítulo que fala da ressurreição de Lázaro. Depois de uma certa conversa, lá no versículo 25, quando Marta conversa com o Senhor sobre a ressurreição do último dia, Jesus responde a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta: crês isto? Só esses dois versos para lembrar que o nosso Deus, Ele é o Senhor da vida. Ele já disse: eu vim para que tenham vida
e tenham vida com abundância. Vamos entrar na presença de Deus em forma de louvor. Vamos fazer essa celebração nesse formato pedagógico de cantar ao Senhor e dizer o quanto amamos. Nós vamos celebrar com júbilo ao Senhor. E aí todos os moradores da terra, todos os cristãos conectados, todos os nossos irmãos aqui na nossa cidade de Extrema. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, que a graça do Senhor esteja com vocês. Celebre conosco. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai, celebrai Com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. No Antigo Testamento, o povo de Israel adentrava a presença de Deus com cânticos. Nós não estamos mais vivendo na Antiga Aliança. Hoje não temos uma residência específica para Deus. Ele mora dentro do nosso coração. Mas nós começamos a nossa celebração com duas coisas. Reconhecendo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo na garantia de que temos vida eterna. E nós fizemos a segunda coisa na nossa celebração. Começamos com cânticos. Amém. Então, nós, numa forma figurada do Antigo Testamento, nós entramos, entre aspas, na presença de Deus, glorificando Ele pela vida e celebrando como todos os povos devem celebrar. E neste momento eu faço uma oração de invocação de bênção, para logo em seguida nós fazermos mais um louvor. Eu quero que você fique comigo, não deixe nada te distrair, não deixe nenhuma rádio pirata entrar na sua sintonia. Eu não sei qual é o conforto que tu está em sua casa, tenha a liberdade de estar da forma que desejar, mas conecta a sua alma, o seu coração, sua devoção nesse pit stop, nessa parada para celebração. Eu costumo dizer, pit stop é parada obrigatória para celebração. Eu sinto falta disso. Estamos fazendo isso hoje via celular, Facebook. Já fizemos um primeiro culto presencial em Extrema. Vamos fazer um segundo, se Deus quiser, domingo que vem. Nós estaremos mais uma vez e Deus com certeza, cada domingo e a cada momento vai nos dar espaço geográfico, literal, físico, para estarmos juntos. Tempo de pandemia, guardando as devidas proporções para a saúde, mas vamos estar presentes. Mas deixe-me orar. Pai querido, nós estamos mais uma vez invocando as Tuas bênçãos
para esse momento que estamos parando para dizer ao Senhor o quanto te amamos. Nessa correria da vida, tantas coisas, Pai, que nos distraem, tantas coisas que precisamos fazer legitimamente para nosso sustento, para nossa vida. Mas nós fazemos esta parada reservada para dizer o quanto te amamos, o quanto é tão bom te servir, o quanto é bom cantar junto com a comunidade, parar para ler a tua palavra, que é edificação para as nossas vidas. Hoje à noite, Pai, nós pedimos que o Senhor continue conduzindo. Pai querido, que nada atrapalhe aquilo que vamos fazer, Pai. Se depender de nós, daremos nosso foco, nossa concentração, daremos o nosso tempo. Há uma palavra hoje ao nosso coração que o Senhor tem preparado. Queremos que esta palavra alcance o objetivo pela qual está sendo criada e mandada. Por isso o Senhor conhece o coração de tantos quantos estarão sendo alcançados com esta celebração e com a ministração da tua palavra. Servos e servas do Senhor estão em suas casas. Aqui me vem a lista de nomes, Pai querido, e o Senhor as conhece, nossos irmãos de Extrema. Todos eles, Pai querido, precisam das tuas mãos, seu cuidado, seu reconhecimento. O Senhor tem visto o esforço. Fazemos isto por amor. Não tem outra porta a batermos a não ser do Senhor, Pai. Vai com as tuas mãos de médico, família do irmão Wilkerson, da irmã Marina. Pai querido, o irmão Reginaldo, a irmã Terezinha. Outros nomes que não me lembro agora, que precisam de suas mãos de médico, ali no nosso contexto da nossa cidade. Pai querido, aqueles que estão precisando do teu toque, da tua dica, aonde apontar, Pai querido, o teu dedo, eles estarão olhando para ver onde está indicando. Então dá, Pai querido, aquilo que precisam, porque são teus servos. Sabem que é do Senhor que vem a solução. Dá paz no coração nesse momento, para aqueles que estão na expectativa de alguma coisa, na espera de um resultado, de um exame, de um emprego. Paz no coração é o que nós pedimos, porque queremos sair desta oração com o coração cheio de paz, porque sabemos que entregamos nas mãos da pessoa certa. Tu és o Deus que representa a vida, Pai. Representa toda a vida. Tu és a nossa luz. Tu és o nosso carinho. Tu és o motivo da nossa existência. O inimigo não nos pega mais, porque somos teus servos. Então recebe esse momento de adoração, de dedicação ao Senhor. Enquanto servimos, o Senhor cuida. Enquanto o Senhor cuida, nós servimos. Vamos continuar, Pai, louvando o bendito nome do Senhor. Amém. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome
é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. aleluia, Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, tudo da terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Deixe-me falar uma coisa. Nós não podemos comparecer diante da presença de Deus vazios. Coração, nosso corpo. Temos que ter nossa devoção a Deus. Eu acabei de colocar no grupo da nossa igreja dados informativos para as nossas entregas de dízimos e ofertas. Nossa igreja ainda é recém-nascida, então a cada domingo que passa, a cada semana, nós estamos formatando ela, como por exemplo, a partir de semana que vem nós teremos a nossa conta corrente aberta e teremos as informações como o Pix, os dados para todas as necessidades de transferência. Por enquanto eu coloquei a conta corrente do nosso distrito, Campinas, o Banco Santander. Você pode, a qualquer momento, fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, enviar o cupom para o telefone que eu deixei como recado, para que a nossa tesoureira possa contabilizar esse recurso de entrega a Deus. No nosso culto presencial, nós teremos sempre esse momento
Estaremos futuramente criando os nossos envelopes. Eu tenho alguns que fiz a impressão e aproveitei um dos nossos envelopes que tínhamos lá no nosso distrito e colocamos ele como indicado a nossa congregação, para que seja colocado os comprovantes, os valores em espécie. Teremos a cerimônia e o ritual da entrega e a oração. Então, se você pode fazer isso hoje, a qualquer momento, fique à vontade para fazer isso, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar novamente parte desse louvor, como se fôssemos... A Magda prefere outro, ela vai ficar à vontade para isso, para que a gente possa, logo em seguida, ouvirmos o recado de nosso Deus ao nosso coração hoje. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Aleluia. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Louvado seja Deus pelo tempo de louvor e pelo tempo em que nós reservamos também para ministrar bênçãos sobre a sua entrega, do seu dízimo, da sua oferta. E eu só quero dar uma palavra de oração para dedicar a Deus esse momento que você vai fazer a qualquer momento. Pai querido, eu quero agradecer o Senhor pelas bênçãos advindas do Senhor, mesmo não sendo merecedores, pois o Senhor tomou a iniciativa de nos trazer de volta para Ti através do amor. Tudo que fizermos, tudo que prestarmos, doarmos, entregarmos, não é nada pelaquilo que o Senhor já fez por nós, resgatando da morte, nos dando vida eterna. Então receba, Pai querido, a qualquer momento, quando alguém vai direcionar parte daquilo que podem para o Senhor, para o Teu reino, porque nesta comunidade, nesta igreja, toda entrega tem endereço certo e é registrado, Pai querido, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Magda. Deus te abençoe. Deus abençoe. Eu estava hoje pela manhã em um culto presencial aqui em Campinas e o tema que estavam estudando naquele dia, hoje pela manhã, era sobre entrega a Deus. Sobre entregar ao Senhor a vida, a devoção, recursos. E
eu estava ouvindo eles falarem e quando de repente aquele que ensinava disse que a gente não tem que barganhar com Deus, negociar com Ele uma entrega. Porque na realidade é verdade isso, não temos nada para negociar com Deus, nós não temos nada que venha somar para poder negociar com Deus. Nós não somos uma divindade lá em cima e o fiel aqui embaixo, que na medida que acende vela, que entrega, há uma obrigação da divindade fazer algo. Nós também não fazemos obrigações para Deus à espera de resultados. Não há esse relacionamento de divindade e fiel. Eu não preciso fazer despachos, eu não preciso acender vela, eu não preciso fazer sacrifício para agradar a Deus. Tudo que faço é de devoção, porque eu quero fazer, porque eu amo meu Deus. E nessa jornada, como igreja do Senhor, que estaremos na cidade de Extrema, continuaremos fazendo dessa forma. Faremos porque queremos fazer. Aí nós podemos listar, porque somos devedores, como Paulo disse, porque Ele nos amou. Aí você fica à vontade para ter trocentos motivos. Mas é porque eu faço isso de coração. Deus tomou liberdade e iniciativa. Ninguém obrigou Ele a descer para vir nos resgatar. Ele fez isso porque Ele quis, porque Ele nos amava. E eu queria lembrar você que de fato nós vamos ter um culto presencial domingo que vem. Está previsto na casa de irmão Will e de irmã Marina, mesmo local, a maioria dos nossos irmãos já sabem. E nós temos um número limitado de presença, é tanto que eu quero informar os irmãos que na quarta-feira, mais tarde da quinta, eu estou prevendo quarta, e está na cidade Extrema bem cedo, pela manhã, para que eu possa andar pela cidade. Eu já tenho contato com uma corretora, eu já tive contato com algumas dependências particulares, como hotel, restaurante, para me apresentar, para ver se a gente consegue um espaço. E até mesmo um prédio, do tamanho certo, para a gente ter noção de valor, para que cedo ou mais tarde a gente já possa ter um endereço fixo, porque tem muita gente querendo frequentar, estar conosco, entrar nessa comunhão dos nossos irmãos ali de Extrema, da nossa igreja. Então estarei na quarta-feira, eu vou dar detalhes, vou ver alguns de nossos irmãos, não vou poder ver todos, mas estarei ali para poder fazer isso. Por quê? Vamos ter o nosso presencial domingo que vem e a celebração da nossa ceia. Eu queria fazer isso virtualmente também, mas eu dei a preferência de fazermos presencialmente. Eu já estou com os elementos da ceia, para no domingo a gente ter o tempo para comungar, para trocar os cálices. Ele é bem higienizado, é separado, é individual, mas nós podemos trocar essa comunhão naquele domingo. Então se preparem para a ceia do Senhor. Vai ser a nossa primeira ceia na nossa congregação em Extrema. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Continue conosco. Eu vou ministrar ao seu coração hoje uma palavra. Ela com certeza será de alcance educativo. Ela tem um aspecto evangelístico também. Eu quero trazer à sua memória a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazer à sua memória o que Hebreus capítulo 2, versículo 9 tem para a gente. Se você puder abrir seu texto bíblico, Hebreus capítulo 2, verso 9, para a gente poder ler pelo menos esse primeiro texto juntos, ok? Hebreus capítulo 2, verso 9, eu vou abrir no meu texto bíblico, apesar que eu tenho ele nas minhas anotações, eu escrevi essa mensagem já estou escrevendo ela já faz umas 3 semanas e eu a concluí ontem para compartilhar o seu coração. Hebreus capítulo 2 e versículo 9. Nós temos mais versículos durante o texto da mensagem, mas eu vou compartilhando e lendo direto nas minhas anotações. Vou te dar o endereço deles. Eu disse capítulo 2, verso 9, né? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte,
foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Fantástico. Hebreus capítulo 2 e versículo 9. Estou dentro de um contexto onde o escritor fala do Jesus coroado de glória, um sumo sacerdote idôneo e compassivo. Olha lá, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, a graça salvadora, viu? Que veio a todos nós, provasse a morte por todo homem. Eu creio nessa leitura. Você crê nessa leitura? Você desocupou suas mãos, eu acredito que você tenha parado. Se você não fez isso, pare para fazer essa leitura. Mastigue ela de forma figurada, não é para morder o texto, mas para que você possa digerir. Eu quero enfatizar hoje a morte de Jesus. Ele foi feito menor que os anjos por causa de sua morte, para provar a morte que todos nós estamos sujeitos. Ele vivenciou a experiência da sepultura, disso que nos traz tristeza enquanto o céu não vem. Quero enfatizar essa morte, que todos nós iremos uma vez descer a 7 palmos. Ele se submeteu a ela para entender a minha dor, para entender a sua dor. Sabe disso. Deixe-me contar para você uma história, para você entender aonde quero chegar, sobre essa morte que nos trouxe vida. Um certo homem quis comprar mais do que podia. Ele fez compras com cheques pré-datados e quando estavam chegando as datas dos cheques, ele não teve condições de como cobri-los. Ele começou a pedir emprestado para cobrir os cheques e as pessoas não emprestaram. Senão ele não podia cobrir os cheques para poder pagá-los. Então ele teve que ir atrás. Esse homem precisou parar nas mãos dos agiotas. E vocês sabem, tem informações, eu espero nunca terem caído nas mãos de agiotas. Eles são muito cruéis. E ele ficou sem saber o que fazer. Esse homem começou a trabalhar de dia e de noite para tentar levantar dinheiro. E é impossível levantar dinheiro rápido apenas com trabalho. Coisas malignas começou a passar pela cabeça daquele homem. Então aquele homem começou a aplicar pequenos golpes na praça. Viver desonestamente. Mas a coisa complicou mais ainda. Por quê? Essa pessoa pensou que se fizesse um assalto resolveria seu problema. Na hora do assalto, que por ele fora planejado, ele não conseguiu se controlar. A pessoa reagiu ao assalto e esse homem que planejou o assalto, ele acabou disparando um tiro na pessoa que estava sendo assaltada. Piorou a situação para ele. Não conseguiu o dinheiro e não demorou muito a polícia chegar até ele. Ele foi indiciado por vários crimes. Ele foi parar na cadeia e começou a viver no submundo. De vez em quando ele ia ao fórum para acompanhar o seu processo. Um dos presos achou que essa pessoa estava falando demais lá na cadeia, levando para fora as coisas contadas pelos presos. E aqueles, eu não sei como eu podia chamar, parceiros de cela, eles planejaram que iam matar aquele homem. E ele pede para sair daquela cela para não morrer. E passado alguns meses com o processo dessa pessoa correndo lá fora, numa noite um prisioneiro com ódio
um prisioneiro de lá, sem qualquer piedade, cravou um punhal no coração daquele homem. No dia seguinte, um cadáver todo banhado de sangue dentro de um cárcere. Avisaram o fórum da morte daquela pessoa. Quando o fórum soube da morte, a justiça, ela mesma, se encarregou de encerrar todos os processos contra a pessoa acusada. Todos os processos interrompidos, até a provável pena foi cancelada. A pessoa estava morta. Talvez eu tenha descrito uma situação corriqueira dos nossos jornais de televisão, de uma outra forma, talvez, de conhecimentos que a gente tem de pessoas, mas nós temos uma notícia triste. Essa contada nesse exemplo e o resultado. Mas o que eu queria destacar é o finalzinho dessa história. Quando o fórum soube da morte, a justiça mesma se encarregou de encerrar todos os processos contra essa pessoa acusada. Todos os processos foram interrompidos. Até a provável pena foi cancelada. Os advogados, eu não sou especialista, mas eu tenho minha filha e minha irmã, elas dizem que a morte absolve a todos. No sistema jurídico mundial é assim. Essa frase é aplicada. A morte absolve a todos. Porque a pergunta surge, como que vamos desenvolver um processo em cima de um morto? Porque a morte encerra tudo. Como é que você vai prender um cadáver? A morte física encerra sobre a pessoa tudo o que se tem contra ela. Não tem mais jeito. A justiça lá fora interrompe tudo. Se é assim que eu posso dizer em tese, porque eu não sou especialista, mas esse é o princípio que estou raciocinando para levar você a um entendimento do que aconteceu conosco. Todos os seres humanos estão diante de Deus como réu do juízo. Todas as pessoas diante de Deus estão em processo, que estão correndo com Deus. Sabem que o primeiro casal levou-nos a ter essas condições. O primeiro pecado, o primeiro casal, o pecado de Adão, foi transferido para a natureza humana. Para a natureza, para a raça humana, prefiro dizer. Então todos nós, diante da justiça divina, todos nós somos, entre aspas, criminosos. E há um processo rigoroso correndo sobre todos da raça humana. E desse processo ninguém escapa. Mas essa frase latina sobre a morte absolve a todos também serve para a salvação, sabia disso? Interessante, uma pessoa que tem um processo correndo aqui na Terra, quando ela morre, o processo divino não é encerrado. É só encerrado aqui, literalmente. Mas o processo divino não é encerrado. A sentença prevista pelo resultado da escolha do primeiro homem é inevitável. Deus fica chateado e triste quando alguma pessoa não responde à vida eterna, não responde ao Evangelho. Porque Deus não predestinou uns para o inferno e outros para a eternidade. Nós temos um livre-arbítrio que podemos ter a opção de escolher a eternidade com Deus ou a eternidade sem Ele. Essa sentença é inevitável. Quando você aceita Jesus Cristo, a morte de Cristo te absolve. Eu podia até parar por aqui, porque isso é uma verdade forte. A morte de Jesus Cristo absolve a todos. Eu vou ler de novo Hebreus capítulo 2, verso 9. Todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Aleluia. Não é outro Jesus Cristo. Eu estou falando daquele Jesus. Aquele que nasceu através da Virgem Maria. O Jesus histórico. Que viveu toda a sua vida sem cometer algum pecado.
Foi trocado pela multidão enfurecida por um bandido chamado Barrabás. Ele foi afrontado, ele foi humilhado, ele foi torturado, condenado, pendurado na cruz e ele literalmente sangrou até morrer. É o único que tem cicatrizes nas mãos, nos pés por causa dos cravos. É o único. O único que tem cicatrizes nas costelas por causa da lança. É o único que tem cicatrizes na cabeça por conta da coroa de espinho. O Jesus histórico. É um Jesus histórico porque isso aconteceu. Eu não preciso estar lá, não precisava estar lá, porque pelo sistema de avaliação histórica, nós sabemos que isso aconteceu. Aquele foi moído por nossas transgressões. Ele foi removido da cruz e colocado dentro de uma sepultura morto. Literalmente. A morte daquele justo absolve a todos. Foi daquele justo. Não tem outro justo. Não há salvação através da morte de mais ninguém. Tem tantas seitas que surgiram através da história, mas nenhum dos seus fundadores teve a característica do meu Salvador, do seu Salvador. Sabe disso. Hoje à noite o Senhor nos lembra que a nossa devoção apaixonada deve ser intensa. Deus é obrigado, como juiz, cumprir a justiça e a colocar a sentença e ordenar o cumprimento da pena. Deus não pode fugir disso. A justiça divina, ela tem que ser executada. Deus, porém, não quer que você morra. Nem adianta você se matar ou morrer. Ele não quer. Não adianta você tirar a sua vida. Sua morte não vai acabar com o teu processo. A solução que preparou para a nossa salvação, para a nossa absolvição, foi a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tomou essa iniciativa para que nós não pudéssemos morrer. Eu costumo dizer que aquela cruz que estava lá em Jerusalém aquele dia, tinha um cartaz nela colado, reservado para o Márcio. E Jesus sabia que eu não tinha condições de subir, ele subiu por mim. Não há jeito, não tem como. Ele desceu à sepultura para você não morrer. Pensa bem no que vou dizer, é simples, porém profundo. Para quando você, eu não sei quando vai acontecer isso, a cada ano que eu faço é uma vitória, porque fiz 60 anos em 1º de junho. Eu não sei quantos mais vou sobreviver. 2007 fui vítima do câncer. Eu estou fazendo hora extra segundo algumas teses, porque foi terrível. Eu não sei quando vai acontecer, mas uma coisa eu descanso. Porque a hora que eu descer a sepultura, eu vou encontrar com Jesus lá. Figuradamente, pelo amor de Deus. Para quê? Para que ele vire a morte do lado do avesso, para eu poder ressuscitar. Essa é a figura. Ele provou a morte por todos. Então eu gostaria que você memorizasse Hebreus capítulo 2, verso 9, que nós já lemos a parte B do versículo. Finalzinho. Pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Só isso. Foi a graça de Deus. Foi através dela que ele fez isso. Graça é um favor de Deus. O pecado, as culpas, os remorsos, as condenações são resolvidas pela morte de nosso Senhor. E é sobre essa morte que nós vamos lembrar domingo que vem na celebração da ceia. Qualquer pessoa na face da terra pode dizer que está morrendo através da morte de Cristo. Eu estou morrendo através da morte de Cristo. Pode colocar um ponto final na vida do pecado, de erros e da vida dupla. Eu já morri. Eu posso botar um ponto final numa vida de pecado. Eu posso botar um ponto final na vida de erros, de uma vida dupla. Eu peço em nome de Jesus que você se enxergue morrendo na cruz com Jesus Cristo. Eu vou ler Gálatas capítulo 2, que talvez você esteja com aberto, porque nós estamos lendo
o Gálatas 2, verso 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha só a frase fantástica: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Elementar, porém profundo. O que se faz com um condenado ou com uma condenada que morreu? O que a justiça faz com um ser humano que, condenado, morto, ou uma condenada? Vai continuar o processo? Vai prender um que já morreu com Cristo? Como é que vai me prender? Eu já morri com Cristo. Você decidiu receber Jesus, você transferiu para Ele a sua vida. Isso é decisão. Receber o Senhor como Salvador é transferir para Ele a nossa vida. E quando você faz isso, se vê em Cristo, quando você confessa aqui na terra, todos os processos celestiais que estão correndo na justiça divina é interrompido na hora. É isso que está escrito. Porque a vida que eu vivo agora, vivo na fé. Ninguém pode mais me jogar pedra. Dizer, quem te viu, quem te vê. Olha agora, está mudando a música. Olha o passado. Foi jogado no mar das profundezas. Não deixe ninguém te acusar de nada da página virada. Aponte para a cruz. É ali que está. Aleluia. Você decidiu receber Cristo. O grande juiz não pode mais julgar aquele caso. Seu caso não pode ser nem julgado mais por Deus. O grande juiz não pode pegar mais provas, melhor dizendo. O grande juiz fala ali o fator da morte. A morte interrompendo o processo. E esta vida foi absolvida. Foi salva pela morte de meu filho. Deus declara isso. A morte acabou com o seu processo, meu filho. Aí o grande juiz decreta: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que passou da morte para a vida. Por isso estou trazendo essa recapitulação ao seu coração, irmão, que já tem uma jornada com Cristo. Não deixe o diabo roubar essa convicção e essa confiança. Ele precisa de você para levar mais gente para o céu conosco. E você que ainda não tomou decisão por Cristo, porque acha que não tem mais jeito, nesta noite eu quero te dizer que o grande juiz já providenciou a saída. Além de você receber Jesus como Salvador, você tem que tomar uma outra providência. Vamos em frente. Para possuir aquela morte que foi provada por você, tem que haver uma providência da sua parte. Isso faz parte da conclusão do processo que vai com que aquela morte, para que faça com que aquela morte ela te absolva. Para que aquela morte seja como tua morte, o ato da justiça divina que o próprio Jesus fez mesmo sem pecado. Vamos ler Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ok, você ainda está vivo. Agora você tem uma vida dupla, no sentido de ter uma vida eterna. Essa é a vida. Eu acho que vou até mudar meu texto. Agora você tem uma vida. Você nunca mais vai morrer. Vida eterna é isso. Para nunca mais morrer. O seu corpo pode descer à sepultura, mas você vai ser ressuscitado. Ok, isso já está resolvido. Você já tomou a decisão por Cristo. Se não tomou, deve fazer isso, porque senão o processo continua correndo. Agora você precisa desse passo de ser batizado nas águas. Você sabia que é um ato jurídico celestial? A exigência da justiça de Deus para o processo, para que esse processo seja concluído, senão ele continua em aberto. Porque tem que fazer uma parceria. Tem que ter o ato exigido pela justiça divina. Você tem que cumprir também. Não pensa você,
aqui eu quero ser didático, pedagógico, quero ser teológico e bíblico. Porque se você pode se batizar e não se batiza, você não está dando o passo de confissão pública. Se com o coração credes e com a boca confessares, isso é confissão pública. E o batismo é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que se podem batizar. Então não pensa que sem batismo o processo vai estar concluído. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Ato jurídico celestial que conclui o processo contra a tua vida, que declara você como morto. O ato de batismo nas águas. Confissão pública. Pastor Márcio, então quer dizer que se eu não for batizado eu não estou salvo? Não. Se você pode se batizar e não se batiza, pecado de desobediência. Isso você corre o risco de não ter a sua vida na eternidade. Pastor Márcio, ladrão no braço da cruz, não deu tempo para se batizar. Portanto, a tese está clara de que batismo não salva. Mas podendo se batizar, você deve se batizar, porque você está literalmente vivo fisicamente, já tem consciência disso e comete o pecado de desobediência. Romanos capítulo 6, verso 7. Porque, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Batismo é um ato simbólico em que você, quando está descendo as águas, você está sendo sepultado com Cristo. Mergulhado nas águas, você morreu com Cristo. E quando você sai das águas, você está ressuscitando com Cristo. Por isso esse ato tem que ser visto por você e pelo público. Quem está morto já está justificado do pecado. Não deve mais. Aqui na terra, um juiz manda você comparecer no fórum. E se você abandonar e não ir, o que acontece? Quando você é convocado, tem um mandato para você até lá. Aí o processo corre à revelia. Aí você diz assim, abre aspas, eu não sou bobo, eu vou fugir. Mas um dia vão colocar a mão em você. Um dia você vai ser pego, cedo ou mais tarde. Na justiça de Deus também ninguém escapa. Eu não vou me batizar nas águas, para quê? Eu quero te dizer que se você tem essa consciência, eu quero informar que o seu processo está correndo à revelia. Um dia você vai ver. Eu tenho que ter cuidado no que vou declarar, porque eu quero ser um mensageiro de boas novas. Mas pode se dar mal no juízo divino, no dia do juízo. Deixa eu te falar uma coisa, que batismo não é exigência da religião, pelo amor do santo Deus. É exigência do grande juiz. É de Deus a exigência. Marcos capítulo 16 e versículo 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Deixe-me falar uma coisa para você, que o batismo não é uma opção. Romanos capítulo 7, versículo 4 a 7. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei do pecado? Ou melhor, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera não cobiçarás. Preste atenção no que eu vou te dizer. Para filtrar desse texto, você não pode ser mais condenado. A lei dizia que estávamos presos, mas eles não resolviam a situação.
Aí entra Romanos capítulo 8, versículo 1, porque a gente leu 7. Agora, pois, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Porque pela lei do Espírito da vida, em Cristo, nosso Cristo Jesus te livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você se batiza, quando você entra nesse processo, a última página do seu processo é escrito. Sabe o que vai estar escrito? É quando consultar o livro da vida. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é uma palavra que eu trouxe ao seu coração agora à noite, para que você entenda que você está no caminho, que você tomou a opção certa. E a cada dia da semana, e a cada dia você vai crescendo no conhecimento e na graça, servindo ao Senhor. Você que está numa jornada há muito tempo, já é um cristão, já está envolvido, já é um missionário de Deus, vai em frente. Essa noite o Senhor te diz que o diabo não tem nada para te atingir. Toda obra contrária é desfeita. Sua sentença já foi, você já se batizou, mas aqueles que estão em processo, receba o batismo, por favor. Confesse, seja público, siga as duas ordenanças, as únicas duas, batismo e ceia do Senhor. Quando estivermos vivos nesse planeta, envolvidos na igreja, corpo místico de Cristo, seremos uma igreja triunfante, porém militante. Receba em nome de Jesus essa palavra ao seu coração. Você que ainda não tomou Jesus como seu Salvador, você que já fez isso, mas não desceu as águas, e você que já recebeu Cristo, que essa mensagem seja alcançada e você a receba em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo que Deus os abençoe rica e abundantemente. Deixe-me fazer uma oração. Pai querido, obrigado pela oportunidade de trazer as letras deste texto que escrevi como mensagem do Senhor. Obrigado por ter formatado, ter estudado essa palavra e que ela seja entendida. Se tem alguma coisa que ficou obscuro, duvidoso, que teu Espírito conduza. Pai querido, faça isso e o teu nome continuará sendo glorificado. Abençoa teus servos na jornada, amanhã, segunda-feira. O dia começa normalmente, que seja uma segunda-feira de bênção. Há planos e há projetos. Há, Pai querido, agendas para a semana que vem. Sabemos que elas só poderão acontecer porque o Senhor vai estar lá. Pai, o que nós pedimos nessa oportunidade é que o Senhor mude o que precisa ser mudado. Conserva o que precisa ser conservado. Cuida, Pai querido, de uma forma especial da tua igreja, do teu povo. Pai querido, o serviço de cada membro da nossa igreja, aqueles que estão nos ouvindo. Pai, não temos outra dependência, como eu já disse na primeira oração. Pai, os nossos líderes da igreja do Nazareno Extremo, nossos pastores, pastor Fábio, sua esposa Cláudia, Pai querido, a irmã Esther, irmão Paulo, o irmão Will, a irmã Marina, o irmão Will, a sua esposa, Pai querido, restaura a saúde, o irmão Reginaldo, a irmã Terezinha. Pai, talvez eu vá esquecer, talvez de alguns nomes, mas me lembro de Solange, põe em tuas mãos. Pai querido, pastor Wagner também, que está no nosso grupo, põe as tuas mãos sobre ele. Pai querido, os demais irmãos que vão se agregar, que vão ser colocados na nossa lista. A irmã Marina me falou de um irmão de hoje, que ele também possa se sentir, Pai, envolvido e abraçado por nossa igreja. Aquelas pessoas que já entraram em contato conosco para saber o endereço. Pai querido, que sejam soldados linha de frente, pessoas que vão somar para que o teu reino seja estabelecido, com uma agência do teu reino naquela cidade. Pai querido, nosso coração está cheio, a chama está acesa
Dá saúde para isso, Pai. Dá força, criatividade. Nós precisamos, Pai. Dependemos de Ti. Então nós vamos sair desta oração tranquilos, coração cheio de paz, de que o Senhor recebeu nossa devoção, porque fazemos isto, Pai querido, para crescimento. Que o Senhor falou no nosso coração hoje, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, o amor de Deus sobre sua vida e o Espírito Santo, um Consolador eterno. Em nome de Jesus. Amém.